Você já se sentiu preso, sem saída, com todas as portas fechadas, como se você estivesse preso a correntes pesadas? É nos momentos de maior angústia que Deus revela o seu poder. Existe uma chave que pode abrir qualquer porta. Não importa quão difícil possa parecer. Essa chave se chama oração. No vídeo de hoje, eu quero te mostrar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua sendo o Deus que age de forma sobrenatural e que pode transformar o impossível em realidade. Nós vamos aprender juntos o poder da oração em meio às prisões da vida. Como a oração pode mover os céus e abrir portas impossíveis. E no final do vídeo eu vou te falar 3 princípios espirituais que nós aprendemos com a libertação de Pedro, relatada em Atos capítulo 12. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Aqui, todos os dias, eu compartilho uma mensagem de fé e esperança. E no final, eu oro por você. Nós oramos juntos aqui. Se você está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e fazer parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que buscam a presença de Deus todos os dias. Se você quer receber uma palavra de esperança todos os dias aí no seu celular, deixe o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Quando você fizer isso, selecione a opção Todas, porque assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Amém? Irmãos, eu quero começar essa reflexão de hoje com um versículo que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Está escrito assim, olha: clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Olha só o que Deus está dizendo aqui, irmãos. Se você clamar, eu vou responder. Se você pedir, eu vou mostrar o que está oculto. Em muitas passagens bíblicas, como essa aqui que eu li, nós podemos perceber que sempre há uma resposta de Deus para as nossas orações. E no livro de Atos, no capítulo 12, nós vemos esse poder de Deus agindo através da oração dos irmãos, da oração da igreja. Pedro estava preso, acorrentado, guardado por soldados e vigiado por portões de ferro. Era como se fosse uma prisão de segurança máxima. Ou seja, aos olhos humanos não havia saída para ele. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 12, versículo 5, que Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Enquanto os grilhões prendiam o apóstolo Pedro, a oração cercava ele de esperança. E como resposta àquele clamor, o poder sobrenatural de Deus se manifestou. O impossível aconteceu. O texto diz que um anjo apareceu e tocou em Pedro. Naquele momento, as correntes caíram, os portões se abriram sozinhos e Pedro saiu livre daquela prisão. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Amém? Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Senhor, quebra as correntes da minha vida. Eu não sei quais têm sido as prisões que estão te cercando nesse momento. Mas independentemente do que seja, eu quero que você saiba que Deus é maior do que elas. Por isso, escreva isso com fé.
Senhor, quebra as correntes da minha vida. Olha só, 3 princípios sobre a oração que eu aprendo aqui em Atos 12. Primeiro princípio, a oração é uma arma espiritual. A oração é uma arma espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 4, Paulo declara que as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Tem algumas batalhas que você não vai vencer com a sua força, mas você vai vencer com os seus joelhos dobrados. Segundo princípio, a oração move o céu. Em Tiago, capítulo 5, verso 16, está escrito o seguinte: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Por isso que eu sempre peço para você colocar o seu pedido de oração aqui, porque aqui nós oramos todos os dias. Eu oro, muitas pessoas oram junto comigo. A palavra diz que a oração de um justo é poderosa. Imagine a oração de milhares de pessoas orando juntas. O clamor da igreja, aqui em Atos 12, foi ouvido no céu, mas trouxe libertação à terra. Amém? E o terceiro princípio, a oração precisa ser constante. Ore sem cessar. A igreja não desistiu, mesmo quando tudo parecia tarde demais. Sabe, irmãos, muitas vezes a resposta de Deus vem na última hora, mas ela vem, porque Ele nunca falha. Talvez você não esteja em uma prisão, literalmente falando, mas você pode estar acorrentado pelas dívidas, pelas enfermidades. Você pode estar preso por lembranças dolorosas do passado, pode estar preso em um hábito ou em um vício que tem destruído a sua vida, a sua família. Eu convido você a orar com fé hoje. Se você não tiver forças para orar, apenas diga amém aí onde você está. Mas creia que Deus já está agindo. Talvez você esteja cercado por pessoas que não acreditam mais em você. Ore, creia que Deus pode mudar as circunstâncias. Talvez as portas estejam fechadas há anos na sua vida. Continue orando, porque Deus tem poder para abrir os portões de ferro. Amém? Creia nisso, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu me lembro de momentos na minha vida em que eu estava acorrentado por problemas financeiros, por problemas familiares. Aos meus olhos não tinha mais saída, mas eu aprendi, desde que eu cheguei no Evangelho, eu aprendi a insistir em oração. E quando eu menos esperava, Deus começou a mover as situações. Ele abriu portas, Ele me mostrou que o impossível não era obstáculo para Ele. E nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui agora nos comentários. Coloque diante de Deus o que tem te aprisionado ou o que tem aprisionado alguém aí da sua família, alguém que você conhece. Se o Espírito Santo te fez lembrar de uma pessoa agora, é porque o Senhor quer que você interceda por ela. Coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários e declare pela fé isso que eu falei. Senhor, quebra as correntes. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, pela Tua santa e poderosa palavra, Deus, que pela Tua graça e misericórdia alcançou hoje o alvo do nosso coração. Nós nos colocamos agora diante da Tua presença em oração. Obrigado porque a Tua palavra nos lembra que nós podemos clamar a Ti nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza.
e nós cremos pela fé que o Senhor vai nos responder. Obrigado porque o Senhor é o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Ó Deus, assim como Pedro foi liberto da prisão, nós pedimos que o Senhor quebre agora as correntes que aprisionam os teus filhos, as tuas filhas. Que toda prisão emocional, espiritual, financeira ou familiar seja desfeita agora, pelo poder do nome de Jesus. Nós declaramos pela fé que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. O Senhor é quem nos conduz às águas tranquilas, é quem restaura a nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça. Ainda que nós tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, nós não teremos medo, porque o Senhor está conosco. Pai, contempla cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários. Derrama a tua provisão sobre aquele que está aflito, sobre essa pessoa que não sabe como vai pagar as suas dívidas. Abre as portas de emprego para aqueles que necessitam de uma recolocação no mercado de trabalho. Dê sabedoria, ó Deus, para essa pessoa que precisa tomar uma decisão importante nessa semana. Consola o coração desse irmão e dessa irmã que estão abatidos. Fortalece aqueles que estão cansados. Senhor, a tua palavra diz que os que esperam em ti renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ó Deus, visita os lares daqueles que estão passando por crises. O Senhor é o Deus da paz. Por isso, que através do teu amor e do teu perdão, esse relacionamento seja curado, seja restaurado para louvor e para a glória do teu nome. Sara as nossas enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Tu és o Deus que nos cura, o Deus que tem poder para nos sarar, para tirar de nós toda dor, toda ferida, para remover do nosso corpo e da nossa alma tudo aquilo que não vem de ti. Ó Deus, que esse remédio, esse tratamento, essa quimioterapia sejam eficazes e que essa enfermidade caia por terra pelo poder que há no teu nome. Nós cremos que o Senhor é o Deus que sara todas as nossas dores. Eu coloco diante de ti todas as pessoas que estão lutando contra os vícios. Que haja libertação verdadeira. Pois na tua palavra está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós tomamos posse da tua palavra, que diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, Pai, eu declaro pela fé que essa pessoa que está aqui orando junto comigo agora é mais que vencedora em Cristo Jesus. Transforma as nossas lágrimas em testemunhos, que as prisões sejam abertas, que o impossível se torne possível e que cada vida seja restaurada pelas tuas mãos poderosas. Nós oramos confiando na tua vontade e na tua soberania. E oramos em nome do teu Filho Jesus. E é por isso que desde já te agradecemos. Amém e amém. Receba no seu coração essa palavra. Receba essa verdade bíblica. A oração é uma arma espiritual, uma arma da qual você pode tomar posse. Não deixe de orar, não deixe de crer, não deixe de acreditar. Deus pode fazer coisas impossíveis. Amém? Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Se você ouviu essa mensagem até aqui,
é porque você já entendeu qual é o propósito desse ministério. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe, que Deus multiplique na sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E eu oro para que a presença de Deus esteja com você em cada passo que você der hoje. Que o Espírito Santo encha o seu coração de paz, de esperança e de força. Você está no canal Minuto com Deus, então eu já peço que você dê o like no vídeo, porque é através do seu like que o YouTube recomenda essa mensagem para outras pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você receber as próximas mensagens. E se você quer apoiar esse ministério de evangelização, você pode fazer isso se tornando membro do canal ou através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, está escrito assim: As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Irmãos, a nossa luta não é simplesmente contra o que nós estamos vendo, mas contra aquilo que age no invisível, no espiritual. Muitas vezes, o maior campo de batalha não está ao nosso redor, mas está dentro da nossa própria mente. A nossa força não vem de recursos humanos, ela não está em estratégias terrenas ou na capacidade que temos em nós mesmos. A nossa força vem de Deus. E quando nós entregamos a nossa mente para Ele, nós passamos a enxergar tudo de outra forma. A Bíblia nos ensina que a nossa mente é a sede das nossas decisões. Tudo começa na mente. É nela que nascem as dúvidas, as aflições e os medos que muitas vezes nos paralisam. É na mente também que nascem os desejos que nos afastam da vontade de Deus. Aquilo que você pensa define como você vive. Se a sua mente estiver mergulhada na ansiedade, no medo, na insegurança, no medo do futuro, na comparação constante, a sua vida vai ser um reflexo disso. Mas se a sua mente estiver alinhada com Deus, guiada pela fé, fortalecida pela palavra, você vai viver com força, com clareza e com paz. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas porque a nossa mente estava sobrecarregada com preocupações, com a pressão do mundo ou até mesmo com a necessidade de agradar as pessoas? Quantas vezes a gente coloca o sucesso, a aparência, o reconhecimento humano acima da vontade de Deus? A mente é um território em constante disputa. E quem controla a sua mente, controla a sua vida. Se nós permitirmos que a lógica humana
o medo e a dúvida governem os nossos pensamentos, nós vamos nos tornar fracos espiritualmente. Mas, se a gente permitir que o Espírito Santo preencha a nossa mente com sabedoria, com fé, aí nós nos tornamos inabaláveis. A palavra de Deus nos garante que podemos ter a mente de Cristo. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, Paulo escreveu: nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso significa que, quando entregamos a nossa forma humana de pensar e aceitamos a direção de Deus, nós começamos a enxergar as situações da vida de outra maneira. Daqui a pouco, no final da mensagem, eu vou orar por você. Nós vamos orar juntos. Por isso, eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa o quão impossível possa parecer para você que isso aí que você está pensando aconteça. Escreva aqui o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: eu tenho a mente de Cristo. Amém? Você crê nessa promessa? Você crê nessa palavra? Então declare isso com convicção aqui nos comentários. Eu tenho a mente de Cristo. Aleluia. Sabe, irmãos, a Bíblia nos ensina que existe uma luta constante dentro de nós. Em Gálatas capítulo 5, no verso 17, Paulo escreveu o seguinte: porque os desejos da natureza humana vão contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer vai contra o que a natureza humana deseja. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que querem. Olha só isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Essa luta, essa batalha acontece na nossa mente, no nosso coração, nas nossas decisões diárias. A carne representa os nossos impulsos, os nossos desejos egoístas, a vaidade, o orgulho, a vontade própria. O Espírito representa a direção de Deus, a vontade dele para a nossa vida, a santidade e a verdade. Se nós fortalecermos a carne, ou seja, se nós só alimentarmos a carne, nós estaremos enfraquecendo o Espírito. E isso acontece quando nós nos afastamos da oração, quando deixamos de buscar a palavra, quando alimentamos a nossa mente com coisas que não edificam. Uma coisa que eu pensei aqui enquanto eu preparava essa palavra: o pecado começa com um pensamento. Ninguém cai de uma vez. Primeiro, a mente começa a ceder, depois o coração. E quando nós percebemos, nós estamos totalmente afastados de Deus. Quantas vezes nós sentimos a tentação de buscar por um prazer imediato, de ceder à raiva, à inveja, ao orgulho? Quantas vezes queremos resolver as coisas do nosso jeito, sem perguntar a Deus o que Ele quer? Esse conflito é real e ele acontece todos os dias. Mas a palavra nos ensina algo muito poderoso. Aquilo que nós alimentamos cresce. Se alimentamos o nosso espírito, nós nos tornamos fortes contra as tentações. Se alimentamos a carne, nos tornamos mais fracos espiritualmente. A palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 8, verso 6, o seguinte: porque os desejos da natureza humana levam à morte, mas os desejos do Espírito de Deus levam à vida e à paz. Então, se nós queremos uma mente forte, se queremos vencer essa batalha, nós precisamos escolher o que temos alimentado dentro de nós. A batalha entre a carne e o espírito não acontece uma única vez na vida, mas ela ocorre todos os dias. Por isso que aqui no canal Minuto com Deus, nós postamos vídeos diariamente, porque nós sabemos que a nossa alma
precisa ser alimentada todos os dias. É como se fosse um cabo de guerra constante. De um lado, a vontade de Deus, nos chamando para uma vida de paz, uma vida de propósito, de santidade. Do outro lado, os desejos humanos, os impulsos momentâneos, as tentações do mundo. Sabe, irmãos, o inimigo é muito astuto. Ele usa pequenos pensamentos, pequenas distrações, sutilezas que vão nos afastando de Deus pouco a pouco. Por exemplo, você já percebeu como a mente humana tem facilidade para se apegar ao que é negativo? Uma palavra ruim, um problema, uma crítica, uma ofensa. A nossa mente pode passar o dia inteiro remoendo isso. Enquanto muitas vezes esquecemos todas as bênçãos que Deus nos dá todos os dias. Ou então o seguinte, comece a perceber como nós somos tentados a deixar para depois as coisas que fortalecem o nosso espírito. Quantas vezes você já pensou assim, amanhã eu oro, depois eu leio a Bíblia, mais tarde eu busco a Deus. Mas quando se trata de algo que nos distrai, por exemplo, as redes sociais, entretenimento, prazeres momentâneos, nós conseguimos passar horas nelas sem perceber. Isso acontece porque a carne sempre tenta ganhar espaço. E quanto mais espaço ela tem, mais fraco o nosso espírito fica. Agora, para terminar, antes da gente orar, eu quero deixar 3 ensinamentos que você precisa colocar em prática se você quer ter uma mente fortalecida em Deus. Primeiro ensinamento: substitua aquilo que não presta por aquilo que edifica. Olha só, a nossa mente não fica vazia. Se ela não está cheia da presença de Deus, ela vai se encher de outras coisas. Preocupações, medo, orgulho, cobiça, rancor. Por isso é essencial você aprender a substituir pensamentos negativos por pensamentos que geram vida. Segunda coisa, treine a sua mente para não cair nas armadilhas do medo e da ansiedade. Muitas vezes, o maior inimigo não está do lado de fora, mas ele está dentro de nós. O medo faz com que a gente enxergue os problemas maiores do que eles realmente são. A ansiedade nos faz duvidar do amanhã. Ela nos faz esquecer que Deus está no controle. E o terceiro, seja vigilante com o que ocupa seus pensamentos. Meu querido irmão, minha querida irmã, tudo começa na sua mente. Antes de cometer um erro, existe um pensamento. Antes de um pecado, existe uma ideia que foi alimentada, que foi cultivada. Antes de tomar uma decisão errada, houve um tempo em que os sinais estavam ali, mas eles foram ignorados. Então, quando um pensamento ruim surgir, você pode decidir não alimentá-lo. Amém? Quando surgir um pensamento tóxico na sua mente, substitua ele por uma promessa de Deus. Substitua por uma boa lembrança, por algo que você já conquistou, por uma bênção que o Senhor já te concedeu. Por pior que esteja a sua vida nesse momento, certamente você tem algo pelo qual você seja grato. Algo que você tem alegria quando se lembra. Eu sei que você tem. Vamos orar juntos nesse momento? Vamos falar com o Pai? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma situação específica que tem te incomodado, escreva ela aqui nos comentários. Se Deus te lembrar de alguém, uma pessoa por quem você tem orado, eu falo isso porque eu sei que tem pais e mães aqui que têm orado por seus filhos, esposas e maridos que têm orado por seus cônjuges, filhos que têm orado por seus pais.
pessoas que têm clamado a Deus para que um casamento seja restaurado, para que uma pessoa que fez uma cirurgia encontre a reabilitação adequada, sem nenhuma sequela. Pessoas que estão nesse momento, talvez, passando por um processo de quimioterapia. Pessoas que estão nos leitos dos hospitais, aguardando uma cirurgia, aguardando por uma vaga. Peça ao Senhor aquilo que vier à sua mente. Torne conhecidas de Deus as vossas petições, como diz a palavra. Vamos falar com o Pai nesse momento. Amém? Em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero me colocar diante de Ti nesse momento para interceder por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Pai, o Senhor conhece o coração e a mente de cada um. O Senhor sabe das lutas internas, dos pensamentos que tentam derrubar, das preocupações que tiram o sono, da ansiedade que tem sufocado essa pessoa e do medo que a tem paralisado. Por isso eu oro para que o Senhor traga cura para a mente de cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Que toda confusão, toda dúvida, todo engano, toda angústia que insiste em dominar os pensamentos seja dissipada agora, em nome de Jesus. Que essa pessoa que está aqui, bondosamente, ó Deus, ouvindo essa palavra, que ela sinta a tua presença, que ela sinta a paz que só o Senhor pode nos conceder. Ó Deus, fortalece essa mente contra os ataques do inimigo. Que nenhuma mentira do diabo tenha poder sobre essa vida. Que ela não se sinta fraca, incapaz ou derrotada, porque o Senhor já declarou que nós somos mais que vencedores. Que todo pensamento negativo seja quebrado agora e substituído pela tua verdade, pela tua luz e pelo teu amor. Eu oro por aqueles que têm traumas guardados na mente, feridas que ainda doem, lembranças que machucam. O Senhor tem poder para curar. O Senhor pode transformar o passado em testemunho. O Senhor pode restaurar aquilo que parecia perdido. Por isso, ó Deus, eu te peço, toca agora essa vida e traga libertação. Que toda corrente que ainda prende essa mente ao passado seja quebrada pelo poder do teu nome. Livra essa pessoa das armadilhas da ansiedade, que ela possa descansar em ti, que ela possa confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o medo do amanhã não roube a paz de hoje, que essa mente esteja ancorada na tua palavra e firme nas tuas promessas. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração pela fé. Você tem a mente de Cristo. Você pode escrever isso aqui nos comentários. Eu tenho a mente de Cristo. Que o Espírito Santo libere paz sobre a sua mente. Que ele restaure a sua alegria. Que o Senhor inaugure um novo sorriso nos seus lábios. Que ele te dê uma nova visão, para que você enxergue a vida pelos olhos da fé. Que o Senhor te conceda ouvidos espirituais, para que você saiba discernir quando a voz do inimigo chegar até você e quando a doce voz do Espírito Santo sussurrar no seu ouvido. Amém? Se essa mensagem abençoou sua vida, compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui, embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e enviar para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Torne o dia de alguém melhor com a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã.
Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu quero compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração hoje. Amém? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu quero começar essa mensagem te lembrando o seguinte: quem te ungiu foi Deus. E quando você entende essa verdade, o olhar dos outros não tem mais importância. O que os outros pensam ou deixam de pensar não te paralisa mais. As críticas não te travam e o silêncio de Deus não te faz duvidar. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Se você está chegando aqui hoje, eu convido você a se inscrever no canal, conhecer os nossos outros vídeos e fazer parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que têm buscado se alimentar da palavra do Senhor todos os dias. Quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários e declare pela fé o seguinte: Deus me escolheu. Amém? Apenas isso. Deus me escolheu. Essa é uma declaração de fé, mas ela é baseada na verdade eterna que está contida aqui nas Escrituras. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar esse ministério, se você acha importante e relevante o trabalho que nós fazemos aqui, você pode nos apoiar se tornando membro do canal ou através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. O texto que eu quero compartilhar com você hoje está em 1 Samuel, capítulo 16. Versículos 6 e 7. Está escrito assim: Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Irmãos, essa aqui é uma marca do agir de Deus ao longo de toda a Escritura. Ele não escolhe conforme o exterior, mas ele escolhe conforme o propósito que ele mesmo estabeleceu. Em Jeremias capítulo 1, verso 5, Deus declara o seguinte: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Consegue perceber? Não foi o acaso, não foi uma escolha humana. Foi Deus quem te viu e te separou. A passagem que eu li fala do momento em que Samuel foi à casa de Jessé para ungir aquele que seria o novo rei no lugar de Saul. Davi sequer foi chamado para essa reunião, porque ele estava no campo, cuidando das ovelhas, esquecido. Só que Deus o havia escolhido. Eu me lembrei aqui de Salmos 78, versículos 70 e 71, onde Deus diz assim, olha: escolheu a Davi, seu servo, e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio das ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo. Esse é o padrão de Deus. Ele vê e escolhe, mesmo aquela pessoa que está no anonimato. A unção sobre Davi foi real. O chamado foi verdadeiro. Mas Davi, depois de ter sido ungido, voltou para o campo.
No dia seguinte, ele voltou para o campo. O cenário não mudou, porque entre o chamado e o cumprimento existe um processo, um tempo de formação. Eclesiastes capítulo 3, verso 1, afirma que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Talvez você esteja justamente nesse tempo. O tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa. Entre o que Deus falou e o que ainda não aconteceu. Mas eu quero que você se lembre, Deus não unge para entreter. Ele não unge para inflar o ego. Ele unge para formar, para preparar, para sustentar. Aquele que chama é também aquele que capacita. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 24, diz que aquele que os chama é fiel e fará isso. Davi foi ungido, mas precisou aprender a ser rei no anonimato, antes de governar no palácio. Ele precisou manter a sua fidelidade lá no campo, antes de ser honrado diante do povo. E é nesse tempo escondido que Deus trabalha profundamente. Romanos capítulo 8, verso 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Olha só, o processo pode até ser doloroso, mas ele é necessário. Se Davi tivesse sido colocado como rei imediatamente, ele não teria tido êxito. O silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus muitas vezes é estratégia. Não é rejeição, é preparação. É Deus usando o tempo e as circunstâncias para formar em nós o caráter que Ele quer. O mesmo Deus que ungiu Davi também o sustentou diante de Golias. Deus o guardou das perseguições de Saul e no tempo certo, no tempo determinado, Deus colocou Davi no trono. Como está registrado em Salmos 89, verso 20. Encontrei Davi, meu servo, ungi-o com óleo sagrado. Se ele te ungiu, saiba que ele não erra nas suas escolhas. Não desista no meio do caminho. Amém? Se Deus te ungiu, aguarde o tempo certo. Aguarde o tempo do Senhor. Jesus declarou em João capítulo 15, verso 16 o seguinte: não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi, para que vocês vão e deem fruto. As pessoas mudam. Hoje elas te aplaudem, amanhã elas te criticam. Hoje elas te apoiam, amanhã te esquecem. Mas Deus não muda. Deus não muda, Deus permanece fiel. 2 Timóteo capítulo 2, verso 13, diz que se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade é uma característica de Deus e não pode ser contrariada. Por isso, eu quero te dizer, você não precisa forçar nada, nem provar nada. Apenas continue, mesmo no anonimato, mesmo cansado, mesmo sem entender o tempo. Saiba que o Deus que escolheu é o Deus que vai cumprir. Se você crê nessa verdade, escreva aqui nos comentários: Deus me escolheu. Amém? Escreva isso aqui junto com o seu pedido de oração. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Eu quero apresentar cada pedido de oração que for escrito aqui nos comentários diante do Senhor. Por isso, se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva agora e declare pela fé: Deus me escolheu.
Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque o Senhor não escolhe como nós. Muitas vezes escolhemos conforme a aparência, mas o Senhor vê o coração. Obrigado porque o Senhor nos viu quando ninguém nos enxergava e nos escolheu antes mesmo do nosso nascimento. Queremos te pedir perdão, meu Pai, por todas as vezes em que duvidamos da tua unção, por termos dado mais valor aos aplausos do que à intimidade, por termos confundido o teu silêncio com esquecimento. Eu quero orar por essa pessoa, por esse irmão, por essa irmã, que está cansado, desanimado, se sentindo esquecido. Que essa pessoa agora seja fortalecida, seja renovada na sua fé e que ela seja lembrada de que a escolha foi tua e que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que começou. A tua palavra diz que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu quero pedir que o Senhor sustente nesse momento aquele que teve que voltar para o campo, voltar para a sua rotina, para o seu trabalho, achando que a promessa havia expirado. Que o Senhor confirme no coração dele, dela agora, que o Senhor não se esqueceu da promessa que fez. Ergue, Senhor, nesse momento, aquela pessoa que pensou em desistir, que tem pensado em parar com tudo. Renova as forças daqueles que estavam te servindo no automático. Dê a eles vigor, renova a unção, renova as promessas sobre a vida desse teu filho, dessa tua filha. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu apresento diante de ti, Pai, todas as pessoas que têm lutado contra a ansiedade, contra o medo, pessoas que têm vivido crises familiares e que têm passado um tempo de cansaço espiritual na sua vida. Que o Senhor contemple agora cada nome escrito aqui nos comentários. Cada marido, cada esposa, cada filho, filha, cada pessoa que está enfrentando uma enfermidade na sua vida, seja ela física, espiritual ou emocional. Acolhe, meu Pai, cada história. Cada pedido de oração é feito aqui, Senhor, com fé. Por isso eu peço que o Senhor responda no tempo certo, no teu tempo, do teu jeito, para a tua glória. Que essa pessoa que está ouvindo essa palavra entenda de uma vez por todas que quem a ungiu foi o Senhor. E que mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, o céu ainda está em movimento. O céu não está em crise. Nós cremos que o Senhor tem poder para transformar qualquer situação descrita aqui, qualquer motivo de tristeza, de dor, de luto, em festa, em alegria. Que o Senhor instaure um novo sorriso nos lábios desse irmão e dessa irmã, porque nós cremos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não nos abandona, o Deus que nos ama, que cuida de nós e que já providenciou tudo para que nós tenhamos uma vida plena e abundante, aqui na terra e eternamente. E é por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, para as suas listas, para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem um poder transformador, irmãos.
ela pode mudar a mente, o coração, os sentimentos das pessoas. Ela promove libertação, cura e salvação. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Está escrito assim: Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. O seu like é muito importante. Quando você dá o like, o YouTube recomenda o vídeo para outras pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos, postando vídeos cristãos todos os dias. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida poderosamente. Irmãos, a passagem de João 3 fala sobre um homem chamado Nicodemos. Ele era um homem importante. Ele era fariseu, membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Uma espécie de Supremo Tribunal entre os judeus. Nicodemos conhecia as Escrituras. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele tinha prestígio entre o povo e, aos olhos da religião, ele era um homem exemplar. Mas mesmo com todo esse currículo, com toda essa bagagem, ele sentia um vazio. E Nicodemos via algo em Jesus que ele não encontrava em mais ninguém. Por isso, certa noite, ele foi procurar Jesus em segredo. Talvez por medo, talvez por vergonha. A Bíblia não fala. Talvez porque o coração dele estava inquieto. E o que ele ouviu naquela conversa com Jesus foi algo que mudou a sua maneira de ver a vida. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Foi o que Jesus disse para ele. Nicodemos representa muita gente hoje. Pessoas boas, religiosas, pessoas que vão à igreja, que conhecem versículos, mas sentem que falta algo. Ele reconhecia Jesus como mestre, vindo de Deus, por causa dos sinais miraculosos. Só que sinais não salvam ninguém. Milagres impressionam, mas só o novo nascimento transforma. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Hoje eu quero fazer uma oração, Deus colocou no meu coração, de fazer uma oração especial pelo seu filho, pela sua filha. Por isso eu peço que você escreva o nome dele, o nome dela aqui. Se você tem um pedido específico, você pode colocar também, não tem problema. Mas no final da mensagem, eu vou fazer a nossa oração, como eu faço aqui tradicionalmente, e eu vou orar também especificamente pelos filhos. Eu tenho recebido muitas mensagens de pais e mães aflitos por causa de seus filhos. Os fariseus acreditavam que a obediência à lei os tornava justos diante de Deus. A ideia de nascer de novo era, assim, muito radical para Nicodemos. Não era uma mudança externa, mas uma transformação total, feita por Deus
no interior do ser humano. Não basta ser religioso. Deus quer mais do que boas ações. Ele quer regeneração. E o novo nascimento é uma obra de Deus, não é uma obra do homem, não é algo que nós conseguimos fazer. Quando Nicodemos pergunta: como alguém pode nascer de novo sendo velho? Quando ele faz essa pergunta, ele está pensando de forma natural, física. Mas Jesus estava falando de algo espiritual. No verso 5, Jesus fala: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Jesus não estava se referindo a um novo parto, a uma nova gestação, mas a um nascimento, a um processo espiritual. O novo nascimento não é reformar o que está velho, mas fazer algo totalmente novo. É ser regenerado, é receber um novo coração. Como o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, Paulo escreveu assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nascer de novo não é só mudar de comportamento, mas é mudar de natureza. O que é nascido da carne permanece limitado à carne, mas o que é nascido do Espírito é capacitado a viver para Deus. Muitos estudiosos da Bíblia entendem que o nascer da água se refere à purificação, algo simbólico, apontando para o arrependimento, como no batismo de João. O nascer do Espírito representa a nova vida que só o Espírito Santo pode gerar em nós. Lá no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel já falava sobre isso. No capítulo 36 do seu livro, nos versos 26 e 27, ele diz o seguinte: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ou seja, nascer de novo é receber um novo coração e um novo espírito. É deixar o Espírito Santo fazer morada dentro de nós. A religião não nos salva. Somente Jesus pode nos transformar. Nicodemos tinha tudo para ser um salvo aos olhos dos homens. Mas Jesus disse claramente para ele: você precisa nascer de novo. Essa frase não foi só para Nicodemos. Ela serve para nós até os dias de hoje. A.W. Tozer escreveu o seguinte: Deus não está interessado em mudar o que fazemos, mas em transformar quem somos. Jesus não veio só nos ensinar a sermos melhores. Ele veio para nos dar uma vida nova, uma nova identidade, uma nova direção. E isso só é possível pelo novo nascimento. Não importa quem você é, não importa o que você fez ou há quanto tempo você está na igreja. A pergunta é: você já nasceu de novo? Tem gente que mudou o visual, mudou de roupa, mudou de comportamento, mudou de igreja, mas não mudou de coração. Nascer de novo é se arrepender dos pecados, é crer em Jesus como Salvador e deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida. É experimentar uma nova vida, com novos desejos, novos valores e uma nova forma de pensar. A história de Nicodemos nos mostra que não basta reconhecer que Jesus é Deus. É preciso crer nele, entregar-se a ele, permitir que o Espírito Santo nos transforme por dentro. Nicodemos teve um encontro com Jesus à noite, escondido, mas depois, no final do Evangelho de João, nós vemos que ele aparece à luz do dia, ajudando a sepultar o corpo de Jesus. Isso mostra que ele foi transformado. O novo nascimento fez efeito. Hoje, Jesus quer fazer o mesmo
na sua vida. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Escreva o nome do seu filho, da sua filha. Hoje eu vou fazer uma oração especial pelos filhos aqui nessa mensagem. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, dá-nos um novo nascimento. Ó Deus, faça nascer em nós o genuíno arrependimento. Obrigado porque a Tua palavra nos mostra que não basta sermos bons, conhecedores da palavra, religiosos, precisamos nascer de novo. Ajuda-nos, ó Pai, a entender que esse novo nascimento vem de Ti, é uma obra do Teu Espírito em nós. Ó Deus, eu peço que o Senhor renove os corações que estão cansados. Essa pessoa que entrou aqui nesse vídeo, ó Deus, que foi direcionada pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor transforme essa mente que está ansiosa, inquieta. Que aqueles que hoje estão vivendo apenas da carne possam receber o toque do Teu Espírito. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que foram alcançadas por essa palavra. Ó Deus, aqueles que estão clamando por cura, que o Teu Espírito toque nessa vida, nesse corpo. Aqueles que estão vivendo crises emocionais, que possam experimentar o alívio, o refrigério e o recomeço em Ti. Aqueles que estão afastados, Senhor, da Tua presença, que voltem ao primeiro amor. E hoje, meu Deus, eu quero orar especialmente por esse filho, por essa filha, esse jovem, essa moça ou essa criança cujo nome foi colocado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor guarde os nossos filhos de todo o mal. Livra-os, ó Deus, dos caminhos do engano. Que eles possam ter um encontro verdadeiro contigo. Que eles sejam alcançados pelo Teu Espírito Santo. Aleluia. E que experimentem, ainda na juventude, o novo nascimento, que transforma e que dá sentido às suas vidas. Ó Deus, conforta o coração dessa mãe e desse pai. Dê sabedoria a eles para instruir os seus filhos no caminho em que devem andar, para que quando eles forem velhos não se desviem. Eu quero colocar diante do Senhor também os casamentos que estão enfrentando crises. Que o Senhor preserve essa família. Dê nova vida àqueles que se sentem mortos por dentro. E que a partir de hoje nós possamos caminhar, não mais segundo a carne, mas segundo o Teu Espírito. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa palavra abençoou a sua vida, não guarde só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os grupos que você participa. Os nossos grupos, todos os dias, são postadas tantas mensagens, não é, irmãos? Tantas coisas de violência, de política, de coisas assim supérfluas. Compartilhe a palavra de Deus. Espalhe amor, espalhe esperança. Mande essa mensagem para alguém que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Imagine se cada palavra que sai da sua boca fosse como um presente, embalado com cuidado. Algumas palavras seriam como presentes valiosos, presentes que fortalecem, que proporcionam alegria, que promovem cura. Outras palavras, infelizmente, seriam como fardos disfarçados, ou presentes de grego, sabe? Causariam peso, feridas e desânimo em quem estivesse recebendo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Éfeso, nos convida a refletir
de forma muito séria sobre o poder da nossa linguagem. Em tempos de comunicação acelerada, de redes sociais inflamadas e de palavras ditas muitas vezes sem pensar, o Espírito Santo ainda nos lembra: cada palavra de vocês deve ser um presente. Em Efésios capítulo 4, do verso 29 ao 32, que é o texto que eu vou trabalhar com você hoje, Paulo apresenta um contraste poderoso entre o velho e o novo homem, que é evidenciado não apenas pelas atitudes, mas principalmente pelas palavras. E Paulo vai além. Ele mostra que o tipo de linguagem que nós usamos pode afetar o relacionamento com o próprio Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante para nós. É através dele que o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E nós conseguimos falar da palavra do Senhor para muitas vidas. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Efésios capítulo 4, do verso 29 ao 32, diz o seguinte. Eu vou ler na versão NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim, olha: evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Olha só, nós aprendemos aqui na palavra que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aqui no verso 29, Paulo está dizendo assim: evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras, sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. No texto original grego, a expressão usada para linguajar sujo é sapros, que literalmente significa algo podre, corrompido, deteriorado. Esse é o mesmo termo usado para frutos apodrecidos. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: não deixem que palavras estragadas saiam da boca de vocês. Com essas palavras aqui, Paulo está contrastando o falar destrutivo, tóxico, inconveniente, que infelizmente se tornou comum para muitas pessoas, com o falar que edifica. O vocabulário cristão deve ser marcado pela graça e não por palavras que ferem ou que rebaixam as pessoas. E é interessante perceber, irmãos, que o texto ensina que as nossas palavras não são neutras, ou elas edificam ou elas corroem. A versão da Bíblia, a Mensagem, é ainda mais direta. Diz assim, olha:
nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. E completa dizendo: cada palavra de vocês deve ser um presente. Por isso que eu usei a figura do presente lá no início da mensagem. Provérbios 18, verso 21, reforça esse princípio. Diz assim, olha: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. No final dessa mensagem aqui, eu vou fazer uma oração por você. Isso já é hábito nosso aqui, todos os dias, quando a gente faz essa reflexão bíblica, no final nós terminamos com uma oração. Então eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé a seguinte expressão: sabedoria no falar. Escreva aqui nos comentários essa expressão: sabedoria no falar. Olha só, tem palavras que entristecem o Espírito Santo. No versículo 30, o apóstolo Paulo diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês. Paulo está apresentando para nós uma consequência espiritual das nossas palavras e atitudes. Elas podem entristecer o Espírito Santo. O termo grego usado aqui para entristecer é lupel, que significa causar dor emocional, pesar profundo. Na cultura judaica, o Espírito de Deus era entendido como a presença ativa de Deus no meio do seu povo. O selo mencionado por Paulo se refere a um sinal de propriedade e garantia de redenção futura. E aí, entristecer esse espírito era como se nós estivéssemos desonrando a aliança. O Espírito Santo, ele não é só uma força, uma energia, como algumas religiões pregam. Ele é uma pessoa divina que habita em nós e que nos capacita a viver em santidade. Quando nós usamos palavras de rancor, de calúnia, de malícia, nós estamos resistindo à obra que o Espírito Santo quer fazer dentro de nós. O profeta Isaías escreveu no capítulo 63 do seu livro, no versículo 10, o seguinte: mas eles se rebelaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e lutou contra eles. Tem sentimentos que nos adoecem, mas tem palavras que libertam. Paulo usa uma linguagem progressiva. A amargura gera raiva, que explode em ira e que desemboca em calúnia e maldade. Esses sentimentos e comportamentos são incompatíveis com a nova vida em Cristo. Eles pertencem ao velho homem que já foi crucificado com Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo: você não precisa mais viver refém da amargura. Em Cristo há um novo caminho. Irmãos, o Evangelho nos convida a um desapego dos pesos que nós carregamos dentro da nossa alma. Não para que nós os ignoremos, mas para que nós possamos trocá-los por algo melhor. Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz assim: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. O antídoto para isso é a bondade, a compaixão e o perdão.
Isso está em Efésios capítulo 4, verso 32. Olha só. Sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Esse versículo aqui é o coração do Evangelho. A palavra bondosos vem do grego krestos, que significa também útil, gentil, amável. Compaixão fala de sentimentos profundos de misericórdia. E o perdão, que fecha o versículo, não é condicional. Ele deve ser como Deus nos perdoou em Cristo. Ou seja, um perdão pleno, imerecido e restaurador. A versão da Bíblia, a Mensagem, conclui dizendo assim: perdão total e incondicional. Esse é o padrão de Deus. Isso é o que Ele espera de nós. Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13, ainda reforça essa verdade. Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eu sempre gosto de ressaltar que essa expressão aqui, suportem-se uns aos outros, ela fala de dar suporte. Não de aturar a pessoa, mas de dar suporte, ajudar a se erguer, a se firmar, a se levantar. Eu quero terminar com algumas perguntas e aplicações práticas para a sua vida. Quando as pessoas conversam com você, elas são edificadas, abençoadas, encorajadas? Ou as pessoas costumam sair da conversa que tiveram com você piores do que quando elas entraram? Antes de falar, pense o seguinte: essa palavra que vai sair dos meus lábios vai edificar, vai ser proveitosa ou vai ferir alguém? Vigie os seus sentimentos. Raiva e amargura não são sinais de força, mas de doença na sua alma. Pratique o perdão diariamente. Não espere que o outro mereça o seu perdão. Lembre-se de como você foi perdoado. Use as suas palavras para curar. Um elogio sincero, uma oração, um conselho sensato, tudo isso pode transformar o dia ou até a vida de uma pessoa. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida diante dessa palavra. Eu quero reforçar o pedido para que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica, escreva ela aqui, ou a área da sua vida que está sendo afetada de alguma maneira. Se Deus te lembrar de alguém por quem você tem clamado, se o Espírito Santo colocar no seu coração o nome de uma pessoa, escreva o nome dessa pessoa aqui, para que ela seja alvo da nossa intercessão e da graça de Deus. E declare nos comentários: sabedoria no falar. Amém? Sabedoria no falar. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por esse tempo aqui de aprendizado, por esse tempo tão abençoado de conhecimento. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nos confronta, que nos cura e nos transforma. Obrigado por nos lembrar hoje da importância de cada palavra que sai da nossa boca. Nos perdoa por todas as vezes em que ferimos alguém com a nossa língua. Nos perdoe pelas palavras maldosas.
pelas críticas que fizemos sem amor, pelos insultos que saíram dos nossos lábios, pela omissão que tivemos quando poderíamos ter dito algo que iria acrescentar na vida de alguém, mas preferimos nos calar. Que as nossas palavras sejam como presentes, que edifiquem, consolem e animem. Espírito Santo, nos ajuda a refrear a nossa língua e a falar com sabedoria. Que da nossa boca transborde aquilo que tem enchido o nosso coração e que o nosso coração esteja cheio do teu amor. Que o Senhor nos livre da amargura, da raiva, da mágoa escondida, das palavras impensadas e da maldade que muitas vezes nós carregamos sem perceber. Queremos ser limpos, Pai, não apenas por fora, mas também no nosso interior. Enche-nos com a tua bondade. Dá-nos compaixão por aqueles que falham conosco e nos ensina a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou em Cristo, de maneira plena, total e incondicional. Abençoa cada vida que recebeu essa palavra hoje. Que ela possa encontrar aqui nessa reflexão cura, libertação e um novo propósito. Que famílias sejam restauradas, que amizades sejam curadas, que corações sejam transformados e renovados. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor possa olhar com olhos de compaixão para cada pedido, Pai, depositado aqui. Pessoas que escrevem aqui porque creem no Senhor, porque têm fé e esperança de que o Senhor pode transformar essa situação. Atende a cada necessidade segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, receba pela fé esse ensinamento, peça ao Espírito Santo para que essa mensagem seja gravada na sua alma, no seu espírito, e que você possa não apenas ouvir, mas colocar em prática aquilo que você tem aprendido. Em nome de Jesus, amém? Essa mensagem abençoou a sua vida? Então não guarde ela só para você. Mande ela para os seus contatos, para as suas listas e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.